178. Viver em outro mundo. Capítulo 1011. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nós sublinhando diferentes condições de vida afetam como uma pessoa olha para as coisas. Zawai veio da Terra, e na Terra, os empresários eram muito bons. Além disso, um bom empresário era muito bem respeitado. Sem falar na Terra, mesmo aqueles nobres do continente Ark que negociavam podiam ser considerados comerciantes. E similarmente, grandes comerciantes do continente Ark também eram respeitados. No entanto, Zawai atualmente estava no submundo. Neste lugar, as pessoas apenas acreditam na força, outras coisas eram superficiais. Por causa disso, comerciantes como Yuri eram parte do grupo que não era respeitado. Embora Yuri fosse bastante forte, aos olhos de Addison, se Yuri usasse o tempo que ele usa para negócios para cultivar ao invés disso, então Yuri teria sido muito mais forte. O grupo rapidamente chegou em uma torre dentro da cidade. Zawai também descobriu que quase toda a cidade no submundo teria essas torres. Naturalmente, todas essas torres eram ocupadas por lords da cidade. O grupo saiu da carruagem e entrou na torre de Yuri. Após entrar, Zawai pode sentir o interior da torre. Seu layout não era muito diferente da torre de Kampala, todavia, pode ser visto que a decoração de Yuri era muito melhor que a de Kampala. Naturalmente, quase todas as decorações dentro da terra eram feitas de ossos. Havia ossos de todos os tipos aqui, faria uma pessoa sentir que eles estavam dentro de um altar demoníaco. Mesmo assim, Zawai sabia que os ossos eram itens essenciais no submundo. Nas mentes dos residentes do submundo, ossos eram coisas que podiam ser usadas em todas as coisas, muito parecido com os outros planos que usam madeira. Yuri rapidamente levou os dois para uma sala dentro da torre. Após entrar nesta sala, Zawai não pode fazer nada além de encarar. Era na verdade um armazém cheio de itens. Zawai olhou para os itens dentro. As coisas armazenadas aqui variam de um osso de aparência especial a uma caveira enorme que era maior que uma pessoa. Parece que tudo estava aqui. Zawai mudou seu olhar para as outras partes da sala incluindo a enorme caveira. Contudo, Zawai não falou de imediato o que ele queria. Ao invés disso ele se virou para Yuri e disse, "Isso é tudo?" Quando ele ouviu Zawai, Yuri respondeu rapidamente, "Claro que não. Esse é apenas um dos meus armazéns. Existem muitos outros como esse. Se o senhor estiver insatisfeito, então podemos ir para outro local." Zawai assentiu e disse, "Vamos dar uma olhada nos outros. Vamos esperar que eu possa achar algo que possa me satisfazer." Yuri levou Zawai para outra sala. Contudo, essa sala não era nem um pouco diferente, deixando Zawai um pouco desapontado. Mas Yuri ainda tinha muitas salas, então Zawai decidiu dar uma olhada neles. Na oitava sala, Zawai de repente virou seu olhar para a pequena besta esqueleto. Parece com o de um tigre, mas na verdade tinha um chifre. A aura do esqueleto era bastante estranha, parecia vivo. Quando Zawai viu esse esqueleto, seus olhos brilharam. Embora ele não soubesse qual uso esse pequeno esqueleto tinha, Zawai podia sentir que essa pequena besta não era simples. Depois que Yuri viu que Zawai estava prestando atenção no pequena besta esqueleto, ele não pôde deixar de encarar. Isso porque ele obteve esse esqueleto há muito tempo atrás. No entanto, como as pessoas do submundo raramente tinham algum gosto artístico, ele apenas pensou que era uma besta sombria que viveu um pouco mais e como um morto-vivo. Yuri não se importou. Yuri apenas armazenou casualmente esse esqueleto no seu armazém. Ele não esperava que Zawai ficasse interessado nele. Zawai levantou gentilmente o esqueleto para olhar. Esse esqueleto era feito de ossos, ainda assim era mais pesado que um. Zawai sentiu que ele estava levantando um esqueleto feito de metal. Zawai olhou um pouco para ele antes de baixá-lo. Então ele olhou para Yuri e disse, "Lorde da cidade Yuri, terei que educadamente te pedir para me levar aos outros armazéns. Posteriormente, contanto que eu queira algo, então vou listá-los. Naturalmente, você precisa me dar um preço justo. Para te dizer a verdade, eu já tenho alguns itens que quero da sua coleção." Quando Yuri ouviu Zawai, seus olhos brilharam. Então ele respondeu, "Tudo bem, Senhor Zawai pode ficar tranquilo.
Este Yuri é justo ao fazer negócios. Se as pessoas comprarem itens caros de mim, então eu até mesmo lhes daria um desconto de 10%. Após ouvir as palavras de Yuri, Zhao Ai não pode deixar de sorrir. Ele descobriu que não importa onde, a essência do comerciante era igual. Descontos certamente apareceriam em toda parte. Zhao Ai não esperava que Yuri tivesse tantos armazéns, 15 deles. Depois de explorar por esses armazéns, Zhao Ai imediatamente fez uma lista para Yuri. Havia muitos itens que Zhao Ai queria nesses 15 armazéns, numerando cerca de 2.000. Era quase um quinto da coleção geral. Yuri estava extremamente animado. Ele não pensou que seria capaz de fazer uma enorme transação hoje. Provavelmente esse era o maior negócio que ele fez na sua vida. Zhao Ai usou almas ardentes de nível baixo e pedras espirituais de grau baixo para trocar pelos produtos. Não se deve pensar que Yuri negaria. Pelo contrário, esse era o melhor resultado para Yuri. Isso porque esses itens de nível baixo fariam ganhar mais dinheiro. Embora almas ardentes de nível baixo e pedras espirituais de grau baixo fossem a moeda mais comum no submundo, isso também significava que elas estavam em grande demanda. Seu valor era insubstituível. Para Yuri, ele usaria seu status na cidade Osso Seco para vender produtos para pessoas como Zhao Ai em troca dessas almas ardentes de nível baixo e pedras espirituais de grau baixo. Então ele usaria esses para comprar ainda mais produtos para vender. Yuri não faria nada e apenas ganharia o lucro que ele colocou nos itens. Por outro lado, o motivo de Zhao Ai pagar usando almas ardentes de nível baixo e pedras espirituais de grau baixo era porque essas duas coisas agora podem ser feitas dentro do espaço. A primeira coisa que Zhao Ai levou almas ardentes e pedras espirituais para o espaço as identificou como fontes de energia. O espaço pode extrair sua energia e formá-las de acordo com o desejo de Zhao Ai. Isso significa que Zhao Ai podia transformar almas ardentes e pedras ardentes inferiores em superiores, e vice-versa. Após ouvir essa notificação, Zhao Ai soube que ele não teria falta de dinheiro no submundo. Contanto que ele quisesse algo, então ele imediatamente poderia comprar. Para esses 2.000 itens, Zhao Ai pagou 200.000 almas ardentes e pedras espirituais. Enquanto Yuri estava celebrando a transação, Zhao Ai levou os 2.000 itens para o espaço. Quando o espaço recebeu os itens no espaço, Yuri não pôde deixar de olhar para ele com inveja. Não havia muitos itens especiais no submundo. Apenas aqueles com status especiais os teriam. Embora o status de Yuri não fosse baixo, mesmo ele não tinha um equipamento especial. Por causa disso, ele só podia olhar para Zhao Ai com inveja. Zhao Ai começou a prestar atenção no momento que recebeu os itens no espaço. Além das plantas únicas no submundo, havia duas coisas que chamaram seu interesse. Um deles eram os ossos enormes, igual ao da caveira que Zhao Ai viu no primeiro armazém. A notificação que o espaço deu para esses ossos fez Zhao Ai encarar. O espaço disse que o nível de Zhao Ai era muito baixo para examiná-las. Zhao Ai não pensou que os ossos seriam itens de nível avançado. Zhao Ai soube naquele momento que ele precisaria ser mais atento a esses tipos de ossos no futuro. A segunda coisa não foi nada mais que o pequena besta esqueleto. Quando Zhao Ai o colocou no espaço, ele imediatamente ouviu uma notificação: armadura esqueleto de besta do elemento sombrio para mortos-vivos detectado. Essa armadura corporal completa pode fortalecer as habilidades dos mortos-vivos e criaturas sombrias. Qualquer criatura sombria e mortos-vivos pode usar. A armadura pode ser plantada. Depois de ser plantada, a semente pode ser comprada na loja do espaço. Essa armadura pode ser plantada no solo negro, pedindo permissão ao anfitrião para plantar a armadura. Se o anfitrião permitir, 100.000 moedas de ouro serão deduzidas. Quando Zhao Ai ouviu essa notificação, sua mente não pôde deixar de parar. Ele não esperava que esse esqueleto de besta na verdade seria uma armadura corporal completa. Em outras palavras, essa armadura era algo similar aos trajes de combate das 12 constelações, mas ao invés de usadas por humanos, elas podiam ser usadas pelos mortos-vivos. Para Zhao Ai, essas eram notícias excepcionalmente boas. Contudo, Zhao Ai não mostrou sua felicidade. Seu rosto ainda estava calmo. Depois que a negociação foi completa, Zhao Ai olhou para Yuri e disse: Lorde da cidade Yuri, não pensei que você teria tantos itens. Eles são muito bons. Estou muito satisfeito com essa negociação. Lorde da cidade Yuri, posso te pedir um favor?
Yuri estava muito satisfeito também. Afinal, ele ganhou muito lucro. Quando ele ouviu Zhao Ai, Yuri imediatamente disse: Senhor, por favor diga. Para um cliente valioso como você, eu certamente tentarei meu melhor para ajudar. Zhao Ai respondeu: Eu gosto das plantas do submundo. Contanto que você as tenha, eu vou comprar. Também, estou interessado em coisas como a caveira gigante e o esqueleto pequeno de antes. Você deve estar ciente que sou um faraó sombrio. Nós faraós sombrios temos gostos particulares para artes como aquele esqueleto pequeno. Por causa disso, quero mais coisas como aquele esqueleto. Eu quero coisas relacionadas àquela caveira gigante também. Eu quero ver se eu seria capaz de completar o corpo. Pense sobre isso. Se eu puder alguns servos feitos com aqueles esqueletos, eu não pareceria mais imponente. Yuri encarou depois de ouvir as palavras de Zhao Ai. Ele ficou verdadeiramente chocado. Ele não esperava que Zhao Ai tivesse tal pedido. Para ser honesto, esse pedido não era muito difícil para Yuri. Embora plantas fossem raramente encontradas no submundo, a cidade Osso Seco era um ponto de comércio importante. Não seria difícil plantas dentro da cidade. E quanto à caveira enorme, não era algo especial também. De fato, havia muitas pessoas que tinham os mesmos pensamentos de Zhao Ai. Contudo, nenhum deles teve sucesso. A caveira enorme parecia estar realmente morta, nem mesmo podia ser encontrada uma alma ardente dentro. Por causa disso, a caveira acabou se tornando uma decoração, mais nada. Por outro lado, Yuri não tinha visto aquele pequeno esqueleto de besta antes, e ele só tinha uma na sua coleção. Também, ele não ouviu de mais ninguém tendo o mesmo esqueleto. Pode-se dizer que entre as coisas que Zhao Ai pediu, o pequeno esqueleto de besta seria o mais difícil deles. No entanto, isso ainda não era um problema para Yuri. Ele era um comerciante qualificado e se houvesse lucro, ele acharia uma maneira. Então após ouvir Zhao Ai, Yuri imediatamente disse: Tudo bem, o senhor pode ter certeza de que completarei seu pedido. Mas o senhor deve saber que coisas como plantas não duram muito. Se o senhor não vir aqui para pegá-las, então elas morrerão. Zhao Ai pensou por um momento e disse: Então voltarei aqui em um mês. Contanto que você colete as coisas que eu quero, então comprarei todas elas. Porém, tenho uma coisa para te lembrar. Não tenho problemas quando se trata das plantas e caveiras gigantes, você pode ver quais são reais ou falsos. Mas quanto àquele pequeno esqueleto de besta, não só foi lindamente trabalhado, e é bastante pesado também. Mais importante, parece que a pequena besta não é do submundo. Quando o Lorde da cidade Yuri coletar aqueles esqueletos, garanta de prestar atenção na sua forma. Não me importa em qual forma venha, mas certifique-se de que seu trabalho e material sejam iguais ao que eu acabei de comprar. Senão, não comprarei. Como um faraó sombrio, comprar itens de segunda categoria afetaria muito a minha imagem. Quando Yuri ouviu Zhao Ai, ele não pode deixar de encarar por um momento. Então um brilho de luz passou por seus olhos. Inicialmente, ele teve a ideia de fazer seus mortos-vivos criarem algo parecido com o esqueleto da pequena besta e então vender para Zhao Ai. Mas agora que Zhao Ai disse isso, Yuri descartou essa ideia. Isso acontece porque Yuri nunca tinha visto materiais que eram iguais àqueles usados para fazer o pequeno esqueleto. Seria impossível para Yuri duplicar. Yuri não exibiu nenhuma mudança na sua expressão. Ele imediatamente assentiu e disse: Senhor, pode ficar tranquilo. Fazer negócios com este Yuri é a garantia certa. Zhao Ai assentiu, então ele disse: Então está resolvido. Lorde da cidade Yuri, para uma cooperação feliz. Yuri respondeu: Para uma cooperação feliz. Então os dois riram. Ambos estavam satisfeitos com o resultado de hoje. Viver em outro mundo. Capítulo 1012. Zhao Ai atualmente estava sentado dentro da carruagem óssea. Ele pegou uma taça de vinho, tomou um gole, então fechou os olhos e disse: Adizon, você está se perguntando por que estou tão interessado naquela caveira gigante e na pequena besta esqueleto. Adizon estava realmente se perguntando. Ele não sabia por que Zhao Ai precisava estabelecer uma cooperação com Yuri. Aquela caveira enorme não era algo raro no submundo. E embora aquele pequena besta esqueleto não fosse comum, é necessário colocar um preço nele. Era realmente um acordo necessário? Adizon suprimiu seus pensamentos por bastante tempo. Após deixar a cidade Osso Seco, Zhao Ai e Yuri já tinham assinado um contrato de negócio,
mesmo que fosse desnecessário na visão de Adizon. Após ouvir Zhao Ai, Adizon saiu de seus pensamentos. Ele olhou para Zhao Ai e disse: Jovem mestre, não entendo por que você precisaria daquilo. Embora o espaço possa produzir almas ardentes e pedras espirituais, desperdiçar assim não é bom. Zhao Ai ainda estava com os olhos fechados, então ele balançou gentilmente a mão. Adizon de repente sentiu que outro conjunto de roupas foi colocado no seu corpo. Adizon ficou atordoado. Ele olhou para baixo e descobriu que agora estava vestindo uma peça de armadura. Essa armadura era na forma de osso, mas era muito leve, também parecia não ser dura. Adizon descobriu que usá-la em seu corpo era muito confortável. Adizon ofegou, então olhou para Zhao Ai confuso. Ele não entendeu o que Zhao Ai queria fazer. Neste momento, Zhao Ai balançou sua mão mais uma vez e um enorme espelho apareceu na frente de Adizon. Adizon olhou para o espelho. Havia um rosto familiar no espelho usando uma armadura óssea incomum. Embora seu rosto possa ser visto, isso acontece porque o visor do capacete estava aberto. Mais importante, Adizon sentiu que o homem na imagem parecia familiar. Não demorou mais de um minuto para saber por que a figura era familiar. Isso se deve porque o rosto pálido do homem usando a armadura era ele. O capacete que ele estava usando parecia ser um crânio de tigre com um chifre afiado no topo. Parecia muito com a pequena besta esqueleto que eles adquiriram mais cedo. Adizon entendeu que a armadura foi feita da pequena besta esqueleto. Enquanto estava olhando para a armadura, Zhao Ai disse de repente: Adizon, experimente. Veja como a armadura funciona. Adizon obedeceu. Com um aceno, ele saiu da carruagem e foi na direção da névoa negra. Zhao Ai não se preocupou e apenas continuou bebendo seu vinho vermelho. Depois de um tempo, explosões começaram a soar na névoa negra. Quando as explosões pararam, Adizon apareceu dentro da carruagem de novo. Zhao Ai abriu os olhos e disse: Então, como foi? Adizon acariciou gentilmente a armadura como se estivesse segurando sua amada. Após ouvir a pergunta de Zhao Ai, ele respondeu: Jovem mestre, essa armadura é fantástica, é muito boa. Foi capaz de aumentar minha força em 20%. Ao mesmo tempo, minha defesa e velocidade também aumentaram em 20%. Zhao Ai sorriu levemente. Ele sabia muito bem, para pessoas que alcançaram seu nível, melhorar ainda mais era extremamente difícil, sem falar sobre melhorar a força. Por causa disso, Zhao Ai entendeu a felicidade de Adizon. Zhao Ai sorriu e disse: Então você sabe por que quero comprar aqueles esqueletos. Lembre-se, se você descobrir uma dessas coisas, compre-as a todo custo. Adizon imediatamente disse: Sim, jovem mestre. Sei o que fazer. Zhao Ai balançou sua mão. A armadura de Adizon desapareceu e foi substituída por um colar. O colar era feito de corrente de osso e o pingente foi moldado igual à pequena besta esqueleto que foi comprada por Zhao Ai. Esse pingente estava preso no pescoço de Adizon. Zhao Ai olhou para Adizon e disse: Adizon, vou te dar essa armadura. Se você quiser usá-la, apenas mande um rastro de energia para ele. Adizon estava impaciente para testar, então ele enviou um traço de energia para o colar. Depois de fazer isso, a armadura corporal completa foi equipada em seu corpo mais uma vez. Adizon mandou outro traço de energia e a armadura voltou a ser um colar. Adizon tentou mais algumas vezes. Ele ficou comovido e agradeceu Zhao Ai: Jovem mestre, obrigado. Zhao Ai sorriu levemente e disse: Tudo bem, não há necessidade de ser educado. Sua força foi melhorada, não é bom para mim também? Se você encontrar algo no futuro, então eu não teria que fazer um movimento. Certo, em que direção está o lixo? Quando ele ouviu Zhao Ai, Adizon imediatamente varreu em torno com sua força espiritual. Então ele comandou o morto-vivo para voar em uma direção específica. Zhao Ai não se importou com a direção que eles iam. Ele se virou para Adizon e disse: Se formos nessa velocidade, quanto tempo você acha que levaremos para chegar no lixo? Adizon virou sua cabeça para Zhao Ai e disse: Devemos chegar em cerca de 2 dias. Mas o lugar onde estamos indo é o local onde o lixo estava localizado antes. Não tenho certeza se ele ainda está lá neste momento. Eu não o vejo já faz um tempo. Zhao Ai assentiu: Não importa, ainda vamos procurar por ele lentamente, eu sempre encontro as coisas que quero. Tudo bem, vamos descansar. Adizon assentiu, então ele abaixou sua cabeça e mexeu no pingente.
Parecia que ele não se cansaria de olhar. Zhao Ai não se importou com as ações de Adizon quando sua figura piscou e retornou ao espaço. Ele recebeu muitas plantas hoje, então ele queria dar uma olhada nelas. Embora os ossos enormes fossem coisas boas para Zhao Ai, ele não pode usá-las agora. Por causa disso, Zhao Ai não se incomodou com eles por enquanto. Para ele, aquelas plantas eram mais importantes. Mais importante, depois de discutir com Kair, a armadura óssea já estava pronta para ser plantada. A armadura óssea podia melhorar a força dos mortos-vivos. E agora, a força de luta principal de Zhao Ai eram os mortos-vivos. Se o poder dos mortos-vivos pudesse ser melhorado, então definitivamente seriam boas notícias para Zhao Ai. Contudo, o solo negro disponível para Zhao Ai era muito limitado. Mesmo que todo o solo negro fosse usado para plantar armaduras ósseas, quem sabe quantas eles poderiam criar em um ano. Zhao Ai queria entrar no espaço para discutir em detalhes esse assunto. No entanto, depois de entrar na sala, Zhao Ai não pode deixar de ofegar. Isso porque Laura e as meninas estavam olhando para os ossos enormes. Depois de vasculhar no armazém de Yuri, Zhao Ai foi capaz de conseguir algumas partes da caveira enorme. Entretanto, ainda estava incompleto, então Zhao Ai apenas os deixou de lado. Mas Zhao Ai não esperava que Laura e as meninas brincassem com isso. Embora Laura e as meninas não tivessem enojadas pelos mortos-vivos e até os usavam com frequência, essa foi a primeira vez que elas examinaram um de tão perto. Quando Laura viu Zhao Ai chegar, ela imediatamente disse: "Irmão Ai, vem aqui rápido. Esse esqueleto é bastante especial, e ainda mais resistente que os mortos-vivos do espaço. É incrível." Zhao Ai não pode deixar de encarar após ouvir isso, então ele rapidamente foi até o grande esqueleto. O esqueleto naturalmente estava incompleto. Além da caveira e membros, as outras partes estavam ausentes. Quando Zhao Ai adquiriu esses ossos, todos eles estavam sujos de terra. Eles não pareciam nem um pouco especial, apenas a enorme caveira chamou a atenção de Zhao Ai. Mas agora o esqueleto parecia diferente. Quando estava limpo, os ossos eram muito brancos. Não era um branco pálido comum, mas o interior como jade enquanto emitia uma leve luz branca. Parecia com uma peça de arte. Zhao Ai foi até o esqueleto e deu uma olhada cuidadosa. Ele descobriu que havia um arranhão em uma porção da costela. Embora esse arranhão não fosse grande, pode-se ver que a posição dela estava no lugar onde o coração deveria estar. Zhao Ai olhou para as outras costelas e descobriu que elas estavam completas e sem nenhum defeito. O olhar de Zhao Ai não pode deixar de encolher. Então seu cajado virou uma espada e cortou o esqueleto. Depois de um som estridente, a espada foi refletida, não deixando marcas no esqueleto. Zhao Ai, bem como as meninas, ficaram surpresas. Esse resultado estava longe do esperado. Zhao Ai ficou muito surpreso. Ele usou 60% de sua força. Ainda assim o esqueleto permaneceu intacto. Essa era uma evidência de quão formidável esse esqueleto era. Zhao Ai tentou usar 80% da sua força e finalmente foi capaz de ver um resultado. Zhao Ai balançou sua mão, recebendo o esqueleto e voltaram para a sala de estar. Depois de sentar, Zhao Ai disse: "Esses esqueletos não devem ser os únicos no submundo. Vimos um arranhão no esqueleto, e aquele não foi um simples arranhão. Era algo que foi deixado para trás por uma lâmina afiada. O proprietário do esqueleto deve ter sido morto enquanto eles estavam vivos. Não sabemos por quanto tempo o esqueleto existe, mas apesar de tanto tempo, eles permaneceram resistentes. Quem sabe quão forte eles eram quando vivos, ainda assim foram mortos. Isso significa que existe uma existência mais poderosa que eles. Parece que esse não é um assunto simples." Após ouvir Zhao Ai, Laura e as meninas encararam. Suas expressões mudaram. Mas Laura disse rapidamente: "Irmão Ai, não se preocupe muito com isso. Assim como você disse, não sabemos por quanto tempo esses esqueletos existem. Como não temos certeza se eles ainda existem, não há necessidade de pensar demais sobre isso agora." Zhao Ai suspirou e disse: "Naturalmente não estava preocupado com o submundo. Neste plano, os seres mais fortes devem estar no nível de Adizon. No entanto, suspeito que esses esqueletos não venham do submundo. Se esses esqueletos são do mundo do cultivo, então podemos ter que reajustar a maneira como vemos os cultivadores. Viver em outro mundo." Capítulo 1013. Laura e as meninas ficaram atordoadas após ouvir Zhao Ai. Depois disso,
Todas elas franziram a testa. Elas entenderam o que Zhao Ai quis dizer. No submundo, todos os especialistas eram quase imortais, isso porque eles eram mortos-vivos. E aqueles grandes esqueletos, pela dureza de seus ossos, era o bastante para provar que eles certamente eram especialistas antes de morrerem. Não era fácil para eles morrerem. Além disso, era impossível para especialistas como eles aparecerem no submundo. Em outras palavras, esses esqueletos enormes não se originaram do submundo. Se eles não fossem do submundo, isso apenas significava que eles vieram de um plano mais formidável. E atualmente, a única coisa que veio na mente de Zhao Ai era o mundo do cultivo. Se esses esqueletos pertencem ao reino do cultivo, então Zhao Ai teria que rever sua visão relacionada à força do reino. Isso acontece porque o segundo corte de Zhao Ai carregava 80% de sua força. Com a força de Zhao Ai, 80% disso já era enorme. E mesmo assim, ele só foi capaz de fazer uma marca no osso. Isso já não foi o bastante para explicar a força desses esqueletos. Laura e as meninas não esperavam que Zhao Ai pensasse tão longe. Agora que Zhao Ai levantou isso fez um pequeno sentimento de medo emergir dentro deles. Laura franziu a testa e disse, Irmão Ai, você quer dizer? Zhao Ai forçou um sorriso e disse, não quero dizer nada por enquanto. Neste momento, o espaço não tem meio para avaliar aqueles esqueletos, deixe-os quietos por enquanto. Eu só acabei de ter algum entendimento com relação ao reino do cultivo. Laura e as meninas podiam entender o que Zhao Ai queria dizer. Neste momento, eles ainda têm pouco entendimento com o reino do cultivo. Era inútil para eles pensar sobre isso agora. A única coisa que eles podiam fazer era melhorar suas forças o máximo possível. Zhao Ai soltou um longo suspiro e decidiu não pensar sobre esse assunto. Assim como Laura disse, pensar sobre isso neste momento era inútil. Eles só podem dar um passo de cada vez de acordo com seu plano. Mesmo que eles quisessem fazer algo sobre isso, não podiam. Zhao Ai continuou quando se virou para Kair e disse, Kair, se plantarmos armadura óssea, quanto vai afetar os trajes de combate das 12 constelações? Quando Kair ouviu Zhao Ai, ela sorriu e disse, Jovem mestre, na verdade, já temos muitos trajes de combate das 12 constelações. Você não deve subestimar a taxa de produção do espaço. Embora a sua produção de um por dia não seja muito, a gente pode adicionar muitas delas. E agora que as regiões com tempo acelerado apareceram, eu fiz algumas daquelas regiões terem solo negro. Podemos plantar os trajes de combate lá, aumentando imensamente sua produção. E não esqueça, o solo negro pode acelerar o crescimento da planta. Zhao Ai perguntou, as regiões com tempo acelerado podem ser colocadas em cima do solo negro? Isso vai afetar o crescimento das ervas. Também, estou planejando cultivar plantas por alguns anos no solo negro, não só acelerar seu crescimento. Kaie sorriu e disse, Jovem mestre pode ficar tranquilo, mesmo que a região de tempo acelerado seja muito mais forte que o solo negro, não há nenhum conflito entre os dois. O solo negro só acelera o crescimento da planta enquanto a região de tempo acelerado apenas acelera o tempo, então não tem nenhuma sobreposição. Não haverá algo como as plantas no solo negro interrompendo seu crescimento. Afinal, a região de tempo acelerado deve honrar as regras, o mesmo vale para o solo negro. As palavras de Kair confundiram Zhao Ai, mas ele conseguiu entender levemente. O que Kair basicamente disse era que a região de tempo acelerado e o solo negro podiam ser emparelhados. O efeito desta sobreposição seria aditivo quando se trata de plantações. E quando se trata de pessoas, apenas a região de tempo acelerado agiria. Zhao Ai ficou contente com essa informação. Bom, então vou confiar nas suas decisões. Ainda precisamos de armaduras ósseas e trajes de combate das 12 constelações. Certo, acabamos de subir de nível. Você deve processar onde plantar e colocar as regiões de tempo acelerado. Kair deu um aceno. Jovem mestre, sei o que fazer. De fato, eu já plantei os trajes de combate das 12 constelações nas regiões de tempo acelerado. Neste ponto, quase todos da Legião Diabólica estão equipados com trajes de combate. O jovem mestre não precisa se preocupar com isso. Enquanto ouvia Kair, Zhao Ai ficou feliz quando disse, bom, Kair, você é melhor. Ah! Então ele agarrou Kair e deu um beijo nela. Kair soltou um grito. Ela se mexeu para Zhao Ai soltá-la antes de voar para longe.
Ninguém sabia para onde ela havia fugido. Quando Zhao Ai viu esse resultado, ele não pôde deixar de encarar. Mas quando ele lembrou o que acabou de fazer, ele ficou envergonhado. E com o olhar que Laura e as meninas estavam lhe dando, Zhao Ai se sentiu aflito. Zhao Ai realmente não teve nenhuma intenção para o que fez com Kair. Ele só acabou fazendo reflexivamente. Depois de ver a expressão nos rostos de Laura e das meninas, Zhao Ai sentiu que ele pode ter sido apressado na sua decisão. Porém, Zhao Ai descobriu que Laura e as meninas não estavam bravas com ele. Isso fez Zhao Ai ficar aliviado. Mas depois disso, Zhao Ai começou a descobrir que os modos de Kair estavam ficando cada vez mais maduros. Zhao Ai pensou na época que viu Kair pela primeira vez. Embora possa ser dito que Kair era muito mais forte que Zhao Ai, ele não estava ciente por quanto tempo ela viveu. Kair ainda era como uma criança naquela época. No entanto, sem Zhao Ai notar, Kair estava ficando adulta com o tempo. Conforme seu corpo crescia cada vez mais, ela aprendeu a como ser tímida, completamente diferente da Kair brincalhona de antes. 2 dias passaram rapidamente. Nesses 2 dias, Zhao Ai passou a maioria do seu tempo dentro da carruagem óssea observando o submundo com a Dizon. Os dois beberam e conversaram, passando o tempo com conforto. Depois de 2 dias de viagem, uma montanha óssea apareceu na frente de Zhao Ai. Era uma montanha óssea enorme, podia até ser descrita como uma cordilheira. Neste momento, a carruagem parou no sopé da montanha. Pelo que Zhao Ai sentiu, essa montanha óssea parecia ter vários quilômetros de altura. Havia alguns esqueletos de baixo nível ao longo da montanha. Esses esqueletos não tinham nenhuma consciência, eles apenas caminharam aleatoriamente em todas as direções. Mas alguns desses esqueletos estavam caçando os outros e absorver suas almas ardentes, se tornando mais fortes no processo. A Dizon varreu a montanha com sua força espiritual, então ele se virou para Zhao Ai e disse: Jovem mestre, é aqui que eu encontro o lixo. Aquele lixo é muito formidável, mesmo no meu estado atual. Ainda não estou confiante em ser capaz de lidar com ele. Zhao Ai assentiu, ele virou sua cabeça para a montanha antes de dizer: Tudo bem, vamos lá. Espero que possamos achá-lo rapidamente. Quanto mais cedo acharmos, melhor. Depois de dizer isso, as 4 bestas mortas-vivas puxaram a carruagem para atravessar a montanha. Logo, Zhao Ai e os outros apareceram no cume. Os esqueletos de baixo nível não ousaram se aproximar do grupo. Embora esses pequenos esqueletos não tenham nenhuma inteligência, seus instintos lhes diziam que eles não podiam simplesmente se aproximar de pessoas como Zhao Ai. Ao longo do caminho, Zhao Ai continuou avaliando a montanha por coisas que poderia ser capaz de levar para o espaço. Mas infelizmente, ele não achou muito nesta montanha enorme. Embora houvesse plantas aqui, essas plantas ou já estavam no espaço ou não eram de nível alto o suficiente. Embora Zhao Ai estivesse um pouco desapontado, ele apenas deixou para lá. Afinal, ele pode conseguir plantas em forma de ossos sempre que quisesse. Quando Zhao Ai chegou no cume, ele aproveitou a chance para olhar o horizonte. Atrás dessa montanha haviam picos sem fim. Depois de ver essa situação, Zhao Ai não pode fazer nada além de forçar um sorriso. Então ele se virou para Dizon e disse: Dizon, vocês sabem que direção aquele lixo pode estar? Dizon sorriu amargamente e disse: Jovem mestre, honestamente, eu não sei. Naquela época, eu era muito fraco. Não me atrevi a parar aqui. Depois que fiz a transação com aquele lixo, eu saio no mesmo minuto. Zhao Ai deu um sorriso impotente e disse: Parece que teremos que limpar a montanha para achá-lo. Tudo bem, vamos voltar para o espaço. Se apenas nós dois procurarmos por ele, então quem sabe quando o acharemos. Então depois que Zhao Ai enviou a Dizon de volta para o espaço, ele colocou sua mão para fora e fez o cajado fantasma de sangue se transformar em pequenas agulhas e voar por aí. Esse foi o método que Zhao Ai pensou para achar o lixo o mais cedo possível. Zhao Ai acreditava que contanto que o lixo estivesse nesta cordilheira, ele seria capaz de achá-lo. Enquanto isso, a Dizon foi direto para o espaço inferno. Ele não conseguia se adaptar ao espaço vivo de Zhao Ai, havia luz solar demais. Embora Dizon não temesse a luz solar, ainda o deixou desconfortável. Por outro lado, quando Zhao Ai retornou para o espaço, ele começou a examinar com cuidado as imagens no monitor. Neste momento, a exibição foi dividida em várias imagens pequenas,
cada uma pertencente a uma agulha do cajado fantasma de sangue. Neste momento, além da montanha óssea, nada de especial foi encontrado. Entretanto, Zhao Ai não se preocupou. Se preocupar era inútil neste caso. Por causa disso, Zhao Ai não ficou ansioso. Por outro lado, Zhao Ai fez as agulhas desacelerarem. Ele não queria perder nenhum item só porque as agulhas estavam indo muito rápido. A montanha óssea era muito grande. Zhao Ai não acreditou que tal estrutura não teria uma ou duas coisas ótimas. Pelo que Zhao Ai pode ver, essa montanha óssea era como uma floresta virgem na terra. Deveria haver um tesouro em algum lugar aqui. E assim como Zhao Ai pensou, a busca rendeu algumas colheitas. Entre elas estava mais esqueletos enormes e também plantas ósseas. Naturalmente, Zhao Ai não foi educado e imediatamente jogou os esqueletos e plantas direto no espaço. Além disso, ele também pegou alguns itens estranhos como espadas de ferro e escudos danificados. Isso não significa que Zhao Ai só estava separando lixo. Isso acontecia porque essas coisas eram realmente raras no submundo. Neste plano, as armas dos mortos-vivos eram principalmente feitas de ossos enquanto armas dos seres de alto nível eram feitas do seu próprio corpo. Coisas como armas de ferro e madeira eram quase inexistentes aqui. Por causa disso, Zhao Ai queria investigar a origem desses itens. Viver em outro mundo. Capítulo 1014. Mas para o desapontamento de Zhao Ai, as espadas e escudos quebrados não lhe forneceram nenhuma informação útil. Além disso, depois de passar pelo scanner, os materiais usados para essas armas eram abaixo do padrão. Pode-se dizer que eles eram praticamente inúteis. Então Zhao Ai jogou fora essas coisas. Afinal, ele pode casualmente tirar algo muito mais forte que aquela espada quebrada. Ele não era o rei do lixo. No começo, Zhao Ai não tinha nenhum senso de quão larga essa montanha óssea era. Mas depois de uma hora de exploração, Zhao Ai finalmente teve uma ideia. Depois de uma hora, as agulhas foram para todas as direções, e ainda assim não achou o fim. Isso deixou Zhao Ai surpreso. Embora Zhao Ai tivesse feito as agulhas desacelerarem, essa desaceleração era relativa. Comparado a uma pessoa comum voando, a velocidade das agulhas ainda era muito rápida. Para tal velocidade ser incapaz de chegar ao fim da montanha óssea, isso significa que essa montanha óssea era enorme. Isso excedeu as expectativas de Zhao Ai. Laura e as meninas também ficaram surpresas. Assim como Zhao Ai, elas não pensaram que essa montanha óssea fosse tão grande. Zhao Ai já tinha coletado 10 plantas ósseas. Esse não era um número pequeno no submundo. Afinal de contas, esses tipos de plantas não eram muito fáceis de achar. Por outro lado, Zhao Ai começou a acumular mais e mais esqueletos enormes. Além da forma humana, Zhao Ai também coletou um esqueleto na forma animal. Ele as pegou porque tinham a mesma textura que aqueles na forma humana. Quando Zhao Ai descobriu que esse esqueleto na forma animal tinha a mesma constituição que a do esqueleto humano, ele foi pego de surpresa. Ele não pensou que uma besta teria a mesma constituição esquelética que aquela caveira enorme. Naturalmente, depois que Zhao Ai levou o esqueleto para o espaço emitiu uma notificação dizendo que o nível de Zhao Ai era insuficiente. Isso deixou Zhao Ai ainda mais curioso sobre o submundo. Zhao Ai sabia que o submundo tinha mais segredos para ele descobrir. No entanto, Zhao Ai não pensou sobre eles por enquanto. Neste momento, Zhao Ai estava determinado a pegar mais daqueles ossos misteriosos. Talvez ele encontre um uso para eles no futuro. 5 horas se passaram. As agulhas de Zhao Ai já tinham voado para os lados da montanha óssea. Eles ainda não descobriram nada suspeito. Entretanto, Zhao Ai foi capaz de pegar mais plantas e esqueletos enormes nesse meio tempo. Atualmente, apenas o sul não foi explorado. Mas mesmo assim, ainda não havia nenhum local especial encontrado. Até mesmo traços de esqueletos comuns não podiam ser vistos aqui. Zhao Ai não pode deixar de ficar ansioso. Ele não sabia se o lixo ainda estava nesta montanha. Se o lixo ainda estivesse aqui, então isso salvaria alguns problemas para Zhao Ai. Se não estivesse, então Zhao Ai ficaria desapontado. Outra hora passou, Zhao Ai ainda continuou persistindo. Laura e as meninas já tinham ido dormir. Zhao Ai estava começando a ficar entediado enquanto bebia chá e observava o monitor de tempo em tempo. Então neste momento, uma imagem no monitor começou a mudar, fazendo Zhao Ai encarar. Ele imediatamente abaixou o livro que estava lendo e focou no monitor.
As outras imagens no monitor desapareceram, criando espaço só para uma imagem. Zhao Ai cuidadosamente examinou a exibição e inesperadamente viu um trecho de campo. Zhao Ai não viu errado. Era realmente um trecho de campo no meio da enorme cordilheira óssea. O campo tinha cerca de 10 mu, 6,667 m2, de tamanho. Havia uma cerca cercando esse campo e haviam plantas do lado. Mais importante, Zhao Ai não tinha visto nenhuma dessas plantas antes. E neste campo, Zhao Ai não conseguia ver nenhuma peça de osso quebrado em lugar nenhum. Nestes 10 mu de terra havia pedaços muito pequenos de ossos. O maior tinha cerca do tamanho de uma unha enquanto o resto era basicamente pó. A área não era muito grande, mas o mais importante para Zhao Ai era o fato de que este local existia. Ele ficou surpreso. Não havia tais coisas como oásis no submundo. Os mortos-vivos contam com o sangue das piscinas de sangue e névoa negra para sobreviver. Então eles realmente não precisavam de terra fértil para viver. Desde que entrou no submundo, essa foi a primeira vez de Zhao Ai vendo um pedaço de terra como esse. Zhao Ai até mesmo pensou que havia apenas tal terra em todo o submundo. O coração de Zhao Ai disparou. Ele sabia que tinha achado o lugar. Zhao Ai fez a agulha parar e deu uma olhada cuidadosa no campo. No campo, Zhao Ai pode ver plantas que ele tinha e não tinha visto antes, e todas elas foram plantadas em suas próprias regiões. Zhao Ai examinou através do campo e viu que além daquelas plantas, não havia mais nada. Depois disso, Zhao Ai direcionou a agulha, bem como as outras, para escanear as redondezas do campo. Logo, Zhao Ai descobriu uma caverna em um lado da montanha óssea. Essa caverna não era muito grande, sua entrada era apenas o bastante para uma pessoa entrar e sair. No entanto, a entrada da caverna foi cuidadosamente planejada. Havia uma terra plana na frente, pavimentada com pedras e foi apropriadamente achatada. Zhao Ai sabia que ele tinha achado o lugar. Ele não chamou as meninas e ao invés disso levou a Dizon com ele para fora do espaço. Depois que a Dizon viu a caverna, ele imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Ele se virou para Zhao Ai e disse, "Jovem mestre, você acha que este é o lugar?" Zhao Ai sorriu levemente e disse, "Deve ser. Tente chamá-lo. Entretanto, não use sua força espiritual para examinar o lugar. Não queremos que a outra parte pense que viemos aqui com malícia." A Dizon assentiu antes de virar sua cabeça para a entrada e dizer, "Tem alguém dentro?" A entrada permaneceu igual. Nenhum som foi ouvido de volta. Então a Dizon aumentou o volume da sua voz. "O Senhor está aqui?" A Dizon veio visitar. Assim que ele disse isso, um som foi transmitido de dentro da caverna. "A Dizon? Porque esse nome parece familiar. Ouvi isso em algum lugar." A voz ficou cada vez mais próxima antes de um lixo aparecer na entrada. O lixo parecia muito velho, cabelo branco de ponta a ponta. O mesmo valia para sua barba. Ele estava usando uma veste que cobria o resto de seu corpo, dando um sentimento etéreo. Seu corpo inferior estava flutuando no meio da névoa negra. O lixo olhou para Zhao Ai e Dizon e não pôde deixar de parar. Depois de varrer seu olhar em Zhao Ai e se virar para Dizon, ele franziu as sobrancelhas e disse, "Você parece ser um vampiro. Você já esteve aqui antes?" "Eu não me lembro." A Dizon se virou para Zhao Ai e disse, "Jovem mestre, este é o Senhor Lixi." Então ele se virou para o Lixi e disse, "Senhor, você se lembra de mim? Eu fui afortunado em conhecer o Senhor fora da montanha. Eu também ajudei o Senhor a adquirir uma borboleta de sangue, e em troca, ele me deu uma técnica como uma recompensa." Quando o Lixi ouviu a Dizon, ele ficou em silêncio por algum tempo antes de assentir e dizer, Isso parece ter sido há mais de 1000 anos atrás. Naquela época, você ainda era um marquês. Se tornar um rei vampiro em tão pouco tempo é uma grande conquista." Após ouvir isso, Zhao Ai não sabia se ria ou chorava. 1000 anos era na verdade apenas um curto tempo para esse velho lixo. Se outra forma de vida inteligente ouvir isso, então eles podem ficar loucos. A Dizon se curvou para o lixo e disse, "Certo, certo. É uma honra que o Senhor ainda se lembre de mim. Assim como você disse, eu era apenas um marquês vampiro naquela época." O velho lixo então olhou para Dizon e disse, "Por que você veio aqui? E quem é esse? Para um rei vampiro te chamar de jovem mestre, parece que você não é alguém simples." Enquanto dizia isso, os olhos brilhantes do velho lixo avaliaram Zhao Ai. Zhao Ai deu um passo para a frente e se curvou.
Ouvi a Dizon falar sobre o Sênior há algum tempo atrás. Eu tenho grande admiração em pessoas como o Sênior. Então fizemos uma viagem especial para te visitar. Eu e o Adison estamos viajando já faz algum tempo. O velho lixo olhou para Zawai e disse, me visitar. Por quê? Zawai sorriu levemente e disse, queremos convidar o Sênior para se juntar a nós. Eu estabeleci um laboratório de pesquisa de formação mágica especial. Precisamos de mentes brilhantes como o Sênior no laboratório. O velho lixo franziu as sobrancelhas e disse, formações mágicas? Mas já faz algum tempo desde que pesquisei formações mágicas. Atualmente estou pesquisando o fogo dentro da alma de uma pessoa. Não estou interessado em formações mágicas agora. Quando ele ouviu o velho lixo, Zawai respondeu rapidamente, Sênior, por favor espere. Tenho algo para mostrar ao Sênior. Depois de ver, pedirei para o Sênior tomar sua decisão. Então Zawai balançou sua mão e tirou um laptop. O pessoal de Zawai ainda raramente estava equipado com um laptop. Pode apenas ser o grupo de Karen que estava usando laptops extensivamente. Muito menos usá-lo, era ainda mais raro ver um. Pega Dizon por exemplo, ele nunca tinha visto um computador antes. Zawai tirou o laptop fechado e não o abriu de imediato. O laptop parecia muito lustroso. Sua estrutura era feita de metal e estava brilhantemente polido. A Dizon e o velho lixo ficaram intrigados quanto ao porquê Zawai tiraria uma caixa de metal de aparência estranha. Zawai sorriu levemente antes de abrir o laptop. E como esperado, a Dizon e o lixo encararam pois nunca tinham visto o interior de um laptop antes. Zawai apertou alguns botões e teclas no laptop para abrir um arquivo. Neste arquivo estavam registros sobre a pesquisa da armadura mágica, formações mágicas, vídeos de batalhas das armaduras mágicas, um modelo 3D de uma armadura mágica, entre outros. O velho lixo e a Dizon não conseguiram esconder a surpresa em seus olhos. Essa era a primeira vez que vi uma coisa tão mística quanto essa. Depois de mexer em alguns botões, ele pode na verdade mostrar alguns padrões e palavras na superfície. Zawai não mostrou as batalhas da armadura mágica primeiro, ao invés disso ele mostrou o modelo 3D da armadura mágica. Naturalmente, essa imagem girou na tela junto com as descrições que Karen e os outros colocaram. Zawai se virou para o velho lixo e fez um gesto para o laptop. Sênior, este é um item que descobrimos fora de uma fenda espacial. Tem muitas dessas coisas do outro lado daquela fenda espacial. Essas coisas têm uma força de luta formidável. Essas coisas estão cheias de formações mágicas nunca vistas antes. Na verdade, as explicações de Karen já podiam ser vistas na tela. Embora a explicação de Karen estivesse sendo tocada, a atenção do velho lixo basicamente estava grudada no laptop. Só foi quando Zawai pegou o laptop de volta que o velho lixo se recuperou. O velho lixo olhou para Zawai e disse, aquelas coisas realmente existem. Como é a sua força de combate? Zawai assentiu e disse, Sênior, dê uma olhada nisso e você entenderá. Então ele abriu o vídeo da luta entre as armaduras mágicas e as raças estrangeiras. O vídeo era algo que Kair fez. A edição tornou possível a exibição de vários aspectos da armadura mágica. Não só o velho lixo estava colado no monitor, a Dizon também estava. No vídeo, havia 1000 guerreiros das raças estrangeiras lutando contra as armaduras mágicas. No entanto, o velho lixo e a Dizon não se comoveram. Isso porque, em seus olhos, o poder de luta das raças estrangeiras não era nem um pouco bom. Zawai olhou para a expressão dos dois homens e disse, vocês estão pensando que essas armaduras mágicas não são nada boas. Mas e se eu disser que seus inimigos não são pessoas fracas? Além disso, essas armaduras mágicas são pilotadas por pessoas, muito parecido com carruagens. Também, as pessoas dirigindo essas armaduras mágicas têm aproximadamente a mesma força que uma pessoa comum. Assim que ouviram Zawai, os dois mudaram seus pensamentos. Naturalmente eles sabiam que se uma pessoa comum pudesse controlar essas coisas, então sua utilidade geral certamente era ótima. Zawai continuou, se pudermos descobrir as formações mágicas nessas armaduras mágicas, mesmo que não usemos nas armaduras mágicas, já é um enorme benefício para nós. Depois que descobrirmos, então poderíamos usá-las em muitas coisas. Se pudermos usá-las em armas, então as armas experienciariam uma mudança qualitativa. Então Zawai abriu um documento de texto. Retratado no documento estavam os vários designs de formações mágicas,
bem como o progresso atual de descobri-los. Ao lado de cada formação mágica estavam listas detalhadas de seu potencial uso. Contudo, a maioria desses trechos estavam em branco, pois ainda precisavam ser decifrados. Na verdade, Zhao Ai tirar o laptop foi parte do seu plano relacionado ao velho Lixe. Ele sabia que o velho Lixe acharia o laptop inovador, interessante e definitivamente ficaria curioso sobre ele. E com certeza, o velho Lixe ficou muito curioso sobre essa caixa metálica. Além disso, com o laptop tendo informações mágicas salvas dentro, seria impossível para o velho Lixe permanecer impassível. Contanto que o velho Lixe mordesse a isca, então Zhao Ai seria capaz de levá-lo para o espaço. E quando o velho Lixe entrasse no espaço, aí sim a discussão começaria. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.